Iniciamos mais um Encontros NIAI, agradecendo, já inicio agradecendo a presença de todos, dos colegas que normalmente compartilham essas discussões às sextas-feiras, e também aos novos convidados que estão chegando e participando pela primeira vez. Já faço o convite para que continuem conosco participando das nossas interações que acontecem uma vez por mês, com temas específicos. Desta feita, nós vamos discutir um tema que vem chamando atenção no campo da inteligência artificial associada e aplicada à educação, que é o impacto cognitivo da IA, que eu brinquei no grupo. Hoje nós teremos literalmente um papo-cabeça. Coordenaremos essa discussão a Nicole Santana e eu, Rony Ximenes Martins. Eu coordeno o NIAI, sou coordenador do NIAI. Eu tenho formação de doutorado em psicologia, a minha graduação é em licenciatura em matemática, e eu discuto tecnologia já aplicada à educação há décadas. Em 2024, eu iniciei os estudos mais profundos sobre inteligência artificial e educação, num pós-doutoramento que eu realizei em 2024, e, a partir de então, tenho direcionado minhas pesquisas para esse campo, que é um campo novo na área educacional e que merece atenção. Eu vou passar a palavra para a Nicole, que é minha parceira nessa discussão hoje. A Nicole se apresenta e, em seguida, a gente continua. Esclarecendo aqueles que estão participando pela primeira vez, nós fazemos uma apresentação que dura entre 50 minutos, 1 hora, e depois temos meia hora de debates sobre o tema. E aí todos têm a chance de se posicionar livremente, colocar as suas considerações ou fazer perguntas sobre a temática. Nicole, é com você. Então, bom dia para todo mundo aí nessa manhã fria de feriado. Eu estou doutoranda, né, no programa de educação da UFLA, eu entrei na turma de 25.2, estou orientando a do professor Rony aí para uma segunda oportunidade, né, a gente já trabalhou juntos no mestrado, terminei o mestrado tem aí mais ou menos uns 8 anos, e estou no ensino superior, já tem 8 anos também, e atualmente eu estou na UENG, que é a Universidade do Estado de Minas, especificamente na unidade de Campanha, que fica aqui no sul de Minas também. E aí vai ser muito bom a gente conversar sobre esse tema, que eu estava conversando com o Rony agora há pouco, que é a gente sai desesperado, e a nossa ideia é desesperar vocês também, para a gente conversar, entender isso aqui e tentar encontrar soluções. Bom, pessoal, então vamos lá. A motivação inicial para esse tema na programação dos encontros NIAI desse ano veio de um trabalho sobre débitos cognitivos que foi publicado pela doutora Cosmina e colaboradores numa pesquisa do MIT, que já apontava, em 2024, uma perspectiva preocupante de redução da atividade cognitiva por uso continuado de recursos de inteligência artificial. Pois bem, até o início de 2025, este era o único trabalho de maior expressão que se tinha desenvolvido a respeito do assunto, até porque o uso massivo da inteligência artificial, ele ainda era, vamos colocar assim, novidade no cenário, principalmente no cenário acadêmico, né? E aí nós nos debruçamos, Nicole e eu, sobre esse tema para buscar na literatura, e este é o intuito dos encontros NIAI, quer dizer, fazer uma atualização na literatura e trazer assuntos que estão em evidência na pesquisa, porque a partir desse trabalho da doutora Cosmina, que inclusive fez mapeamento por meio de tomografia computadorizada
de localização de área cerebral em atividade e identificou essas diferenças a partir dessa evidência concreta, né? Muitos outros trabalhos começaram a se desenvolver. Mas aí vem a questão seguinte, que está aqui no rodapé desse primeiro bloco, que é: isso é um problema da IA ou isto é uma questão que a IA revela e que já vinha há tempos, né? Então, esse slide chama a atenção para um fato comprovado que Gloria Clark, que é uma doutora em psicologia bastante conceituada na área, eu vou colocar o link da entrevista da doutora Gloria Clark, que fala sobre isso que está nesse slide, que é a perda da capacidade cognitiva de atenção ao longo dos anos, que foi observada aí e está evidenciada na última década, né? Foco médio em tarefas em 2024 de 2 minutos e meio contra 47 segundos em 2023 ou 24, 2023. Essa entrevista dela, inclusive, é dessa época, de 2023. Essa que eu coloquei o link aí para vocês. E o que isso chama a atenção? Uma redução de 97% de perda de capacidade de concentração, de atenção em tarefa, ao longo de 20 anos. O que aconteceu nesses 20 anos, né? Se nós formos olhar para esses 20 anos, nós tivemos uma explosão do uso de uma primeira onda de microcomputação, seguida do uso massivo da internet, e, em seguida, a Web 2.0, que é a profusão de redes sociais e o uso da internet com as pessoas produzindo conteúdo. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente nem era nascido ou não estava com foco nessa questão em 96, mas eu já estava lá trabalhando com a internet. E a primeira geração da internet, ela era de disseminação de informação. As pessoas não produziam conteúdo, elas buscavam conteúdo produzido eminentemente por universidades, por grandes editoras, por museus. Então, a profusão de produção de conteúdo e a primazia da opinião desinformada é um efeito da segunda onda da internet, que é o Web 2.0. E este livro aqui, olha, ele está citado no nosso trabalho também, é um livro do Nicholas Carr, que pergunta em sua capa, né, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Esse livro, essa pesquisa dele é de 2009, esse livro é de 2010. Então, naquela época, Nicholas Carr é um linguista e ele já apontava uma dificuldade muito grande e crescente de concentração e de compreensão textual, baseada a pesquisa dele na premissa de que ler na internet e receber conteúdos muito simplistas da internet estava reduzindo a capacidade de reflexão das pessoas e de compreensão e leitura. E isso é um ponto importante. E há um contraponto desses dois outros momentos aqui, olha, Vida Digital, do Nicolas Negroponte, que é de 97, e Cybercultura, que virou um clássico do Pierre Levy, de 99, que apontavam uma visão tecnofílica da tecnologia, como se ela fosse melhorar as condições gerais na educação, inclusive, né, e para a vida das pessoas. Então, é nesse contexto que a gente começa a nossa discussão com essa questão, quer dizer, o que a IA vai nos revelar de aprofundamento de uma situação que já vem posta há pelo menos 15 anos, não é? E aí eu passo a palavra agora para a Nicole, que vai continuar essa primeira parte da discussão, e eu retorno depois para a gente falar um pouco sobre os efeitos desse fenômeno.
A nossa proposta, então, é apresentar para vocês tanto a dívida cognitiva, né, que esse uso excessivo tem causado, e quais áreas que a gente corre o risco de tê-las atrofiadas, né, por conta dessa questão. Então, a gente vai começar aqui pela dívida cognitiva. Nós trouxemos aqui uma fala do Rutenberg, que é uma analogia que a gente achou muito interessante, que ele fala que o uso, né, o que seria essa dívida cognitiva, né? A gente está utilizando sistemas externos para obter um ganho imediato. Então, ele faz uma analogia com a parte financeira, como se fosse pegar um empréstimo. Você está ali com uma necessidade, você precisa daquele dinheiro, você faz essa transação ali, porque ela te dá um resultado rápido, né? Mas, como consequência, você fica ali com um problema que é uma conta, né? Uma parcela que talvez vai te prejudicar por um tempo, um juros duvidoso, né? Que você pegou ali sem pensar muito, né? Então, aqui ele fala que é exatamente isso, o uso excessivo das tecnologias, especificamente para a gente aqui das IAs, né? A gente tem um ganho. Você precisa logo resolver aquele relatório, ler aquele texto, parece só positivo, né? Mas ele diz que há uma troca, e essa é uma dívida futura, né? E a troca seria a perda gradual e silenciosa das nossas próprias capacidades cognitivas. E eu gostei bastante que ele fala exatamente assim, né? É gradual e é silenciosa. Eu creio que ninguém aqui imagina que está numa situação muito perigosa, utilizando inteligência artificial, utilizando tecnologias, né? Mas ali na citação ali embaixo, ele fala que esse comprometimento a gente vai ver a médio e longo prazo. Então, agora, aparentemente, a gente não enxerga grandes problemas, né? Mas o pagamento, ele é depois. E aí, pensando nessa analogia, né, nessa questão da dívida, nessa troca que a gente faz do ganho imediato por uma perda futura, nós organizamos aqui três áreas para apresentar para vocês essa dívida cognitiva. A primeira delas é o sedentarismo, que, creio eu, estamos todos juntos nesta questão. Temos três textos aqui que falam coisas similares, né? Fala preguiça humana, preguiça cognitiva e a preguiça metacognitiva. Todos juntos falando sobre esse mesmo conceito, que seria a gente estar com uma inatividade intelectual, porque nós estamos automatizando excessivamente as funções, né, de raciocínio, enfim. Então, aqui, o primeiro é o texto do Armed. Aqui teve uma pesquisa com os participantes, né, relataram ali que praticamente 69% afirmando que estão aí sofrendo dessa preguiça humana. E aí eles falam aqui que seria um comportamento viciante. E eu acho interessante porque, assim, nós estamos com plenas capacidades, por exemplo, de ler textos, de fazer relatórios, de seguir a nossa vida normalmente, sem inteligência artificial. Mas é um vício. Está ali, né, a 2 cliques de distância da nossa mão, né, a gente conseguir resolver as coisas por meio de uma inteligência artificial. Então, se eu posso delegar, eu vou ficando cada vez mais preguiçoso, porque ele facilita a minha vida, ele me dá uma resposta bonitinha, né? Ela vem organizada, ela vem no formato de um podcast, não sei se vocês usam o notebook LM, é uma delícia se ouvir aquele podcast, então assim, nós vamos ficando cada vez mais preguiçosos e viciados por meio desse comportamento. No texto de baixo é o Gerlich, é de 2025. Ele também traz esse termo, no caso dele é preguiça cognitiva, mas descrevendo o mesmo problema, né? Nós estamos com os nossos esforços reduzidos porque delegamos, né, as tarefas de memória, as tarefas de decisão para um sistema externo. E o FAM, uma pesquisa de 2002, só que foi citada aqui pelo Rutenberg, o mesmo aqui da analogia financeira, que é deste ano, falando sobre a preguiça metacognitiva, também nesse mesmo sentido de sedentarismo, de preguiça mesmo, né? A resposta pronta reduz o nosso monitoramento, a nossa avaliação. Então, é uma área em que todos estamos muito confortáveis, porque há sistemas para fazer por nós. E aí, com isso, a gente vai tendo uma inatividade, nós vamos ficando sedentários, né, realmente preguiçosos. Uma segunda área aí de dívida cognitiva, unimos também 3 autores que falam a respeito do conceito que é a proletarização cognitiva, que é a perda das nossas capacidades críticas. Então, é um degrauzinho a mais. A gente começa com preguiça, e aí a gente chega aqui nessa perda de capacidade crítica. Os 3 autores aqui, o primeiro é a Leporás, inclusive esse texto dela
está na nossa última edição da Devir, né? Ela publicou agora com a gente aqui. Ela discute essa questão da terceirização do processo de aprendizagem, falando que quando a gente vai direto para o resultado, então você pede para a IA resumir, você não leu, né, não teve a compreensão dele, você só dá uma passada de olho aí nos resultados, com isso a gente pede o que ela chama de processo artesanal de apuração e de escrita. Então a gente não busca, não lê, né, não pesquisa, não investiga, a gente pega pronto, e além de pegar pronto, a gente vai direto para os resultados, né? E aí a gente vai perdendo o quê? Proficiência e redução de autonomia, que é o que está lá em cima, né? Nós vamos perdendo a nossa capacidade crítica. Outro texto que fala, né, esse mesmo conceito é o Freasa, falando que quando a gente delega essas etapas fundamentais, organização de ideias, estrutura de argumento, né, a gente vai perdendo a capacidade da nossa autonomia intelectual, do pensamento crítico, o que gera um pensamento superficial. Então, é consequência, né? A gente começa com preguiça, a IA está ali facinha para a gente usar, e nós vamos caminhando aqui para perder a nossa própria capacidade da criticidade, de avaliar aquilo, né? E o Siddorkin também traz o mesmo sentido, que ele chama de desqualificação educacional, né? De skilling. As competências procedimentais que eram valorizadas, agora elas parecem que são desnecessárias. E aqui eu quero trazer um exemplo, eu acho que vocês vivenciam isso também. Eu leciono muito para primeiros períodos, e aí tem aquela disciplina que todo mundo ama, né, que é a metodologia científica de início, e uma das partes é ensinar fichamento. E eu vejo isso todo semestre, e a cada semestre mais, eles enxergando o fichamento como algo totalmente desnecessário. E é uma luta você mostrar que é importante que você leia o texto pelo menos 2 vezes, para você saber o que você vai selecionar como relevante ou não, porque senão tudo parece importante. Ele não lê uma, imagina 2. E 2 ainda, né, destacando partes importantes. Então, e como não concordar com eles, né? Se está tudo pronto, você joga o texto inteiro e ele já vem, né, facilitado. Então, o que o Siddorkin fala aqui é nesse sentido. É uma competência de procedimento que vai levar a gente a um aprendizado profundo, mas que tem sido aí considerado desnecessário. Mas por quê? Porque estamos nesse processo de dependência excessiva. Tira a ferramenta da mão para ver como que vai funcionar, né? Sem ela, não conseguem. Então, é o que ele termina dizendo aqui, é uma incapacidade de realizar as tarefas de forma independente. É desnecessário enquanto eu tenho ajuda, né? Sem ajuda, a gente não tem essas competências. E aí, subindo um pouquinho mais o degrau do desespero, a gente vai apresentar para vocês aqui a terceira parte da dívida cognitiva, que é o viés de automação, que é a tendência da gente confiar na resposta cegamente. Nós também trazemos 3 autores que falam sobre isso, mas só para a gente ver, é um escalonamento. Eu começo com a minha preguiça cognitiva, porque a resposta está, né, a poucos cliques da minha mão. Com isso, eu vou perdendo a minha capacidade de, né, criticidade, de julgamento, aqui, né, de elaborar o meu saber, e aí a gente chega na confiança cega. Se eu nem li, imagina se eu vou, né, questionar a resposta, se eu vou verificar se ela é correta ou não, né? Dá mais trabalho ainda, né? Mais fácil teria ser lido, né? Aqui nós temos o Siecker, a pesquisa dele fala que quando a resposta ela vem com explicações, isso gera o que ele chama de confiança cega. Inclusive tem, eu não sei se é o Perplexity ou se é o Cloud, que ele vai mostrando assim, estou pensando, estou raciocinando, estou elaborando. Aí a gente vai confiando cada vez mais, né? Eu já estou com preguiça de ler mesmo. Ele está pensando por mim, então com certeza essa resposta é muito boa. E aí a pesquisa mostra aqui, né, que os usuários projetam uma competência nesse sistema e aceita a resposta mesmo quando há algumas falhas. O sistema pesquisa tanto, né, ele vai tão longe. Imagina eu, que nem li o texto, com certeza a resposta é muito boa, né? E é o perigo, né? Olha para onde a gente está caminhando. O Lee também traz essa questão da confiança, né? E ele faz essa correlação que a gente está mostrando aqui, né? Quanto menos pensamento crítico eu tenho, mais eu vou confiar nas respostas que me estão sendo dadas. Então, assim, eu estou com preguiça e eu estou perdendo a minha capacidade de pensar, né? O meu cognitivo já está prejudicado, então eu vou confiando cada vez mais. É realmente muito perigoso.
E o Gerlich também traz essa questão para a gente, né? O aumento nas confianças é o resultado na maior diminuição cognitiva. Então, a gente está se tornando, nessa questão da dívida cognitiva, com esses três aspectos, né, entendendo como uma escadinha, perdendo aí a nossa criticidade, a nossa capacidade de avaliar os resultados que estão chegando para a gente. Eu vou passar para a atrofia de habilidades. Se a pessoa quer falar alguma coisa da dívida cognitiva, eu continuo? Não, pode seguir e no final eu retomo. Tá. Então, a nossa proposta era esses dois lados, né? Tanto a dívida quanto o risco de atrofia. Então, agora a gente entendendo um pouquinho do peso, a gente vai apresentar para vocês as áreas que correm o risco ou já estão, e é aí que eu quero que vocês se desesperem comigo, que eu falei com o professor Rony que a gente foi se desesperando ao longo do processo, as áreas que estão sendo afetadas, né? Nós dividimos a área de atrofia de habilidades em 4 áreas. A primeira delas é a área da memória, memória e navegação. Aqui a gente traz um texto que o Ahmed citou, que é uma pesquisa de 10 anos atrás, Krakauer, suponho eu, onde eles fizeram também uma analogia bem interessante, que é a questão dos usuários de GPS. Eles comparam quem usa GPS com quem usa mapas ou confia, né, na própria capacidade ali mental de memória, né, e navegação, falando a respeito da dependência de tecnologias, que isso nos torna impacientes, nos torna preguiçosos, né, e que no finalzinho ali está bem interessante, ó, o texto afirma que essa dependência fustiga gradualmente o cérebro. E eu achei muito legal o uso dessa palavra, porque é açoite, bater, né? Então a gente está realmente maltratando, judiando ali gradualmente as nossas capacidades e perdendo ali realmente essa habilidade de guardar mentalmente, de ter uma boa memória. Aqui eu me vejo, eu não sei se vocês se veem, mas a minha memória está cada vez pior. Eu realmente posso compreender, posso ler, mas eu guardo aquilo por muito pouco tempo. Então, muito provavelmente, nós estamos juntos aqui numa área de atrofia coletiva, né? Nossa memória sendo prejudicada. E lá na frase final temos, né? O cérebro que não usa, perde. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui nessa sessão. Ele vai realmente diminuindo, vai perdendo as suas capacidades mesmo. Ainda dentro da memória, o texto do Carr, né, professor? O livro que o senhor Sim, mostrou agora há Nicholas pouco, Carr. que foi citado pelo Gerlich, que está nas referências finais aqui, né? Ele fala a respeito da terceirização cognitiva, que é o offload, né, cognitivo. Ele fala que o uso de atalhos tecnológicos reduz a nossa capacidade do pensamento profundo. Então, assim, eu sei onde encontrar a resposta, eu vou lá, encontro ela, então eu não preciso construir mapas mentais, eu não preciso elaborar uma memória espacial, né, porque aquilo já está facilmente ali na minha mão. E dentro desse mesmo sentido, a gente traz o Sparrow, que foi citado por 2 textos nossos, né? Tanto o Gerlich quanto o Skolmovsky, e eles falam do efeito Google. Aqui é bem interessante, porque assim, ele nos diz que nós sabemos onde encontrar as respostas. A gente não sabe mais a resposta em si. Então, por exemplo, você precisa ir para São Paulo amanhã. Você sabe que você tem que ter o Google Maps. Então, você confere se ele está atualizado, se você está com internet, você sabe que a resposta estará lá. Ou até se aqui é a resposta mais atual de acidentes, de radar, você precisa do Waze. Mas você não sabe o caminho. Você sabe a transação. Onde encontrar a resposta, né? Que é o que está falando aqui, esse efeito Google. A gente memoriza onde eu encontro a informação. E aí ele faz essa analogia, né, do sistema de navegação. A gente prefere tê-lo do que especificamente guardar o caminho percorrido. E aqui eu quero abrir um parênteses, professor, para dar um exemplo que aconteceu lá na minha família no final do ano passado. Que enquanto a gente foi elaborando isso aqui, eu pensei o tamanho da atrofia mesmo, né? A minha mãe, ela veio do Nordeste para o sul de Minas, menina, quase 20 anos. Isso tem mais de 40 anos. Na época, gente, o irmão dela veio fazer uma visita e nunca mais voltou. No final do ano passado, ele apareceu de surpresa, lá na porta de casa. Sem mandar mensagem, sem perguntar a rua, sem nada. Chegou com a sua memória de navegação intacta. Eu fui para São Paulo mês passado, retrasado, eu não sei voltar lá sem o Maps. Porque o que acontece? A gente, ao invés de criar esse mapa mental e reter o caminho,
A gente sabe que a resposta está ali. É uma confiança cega, tal qual a gente falou lá atrás. Às vezes a gente não está olhando nem o desenho do mapa, né? Você está ali ouvindo o GPS falar com você e cuidando de outras coisas, né? Playlist, conversando com as pessoas, que é o que a gente viu lá atrás com a Glória. A nossa capacidade de retenção em uma tarefa é de 47, né? 42 segundos, porque a nossa atenção está difusa. Agora, esse meu tio, não, ele estava tão atento que ficou mais de 30 anos gravado na memória dele, tendo que já mudou, né, gente? Cara, sobe prédio, destrói, constrói de novo. Então, nós temos uma capacidade cerebral que a gente não está usando. E eu só consegui pensar nisso, porque, gente, o meu tá realmente, foi embora. Então, a memória, suponho eu, que estamos todos juntos aqui com ela um pouquinho prejudicada. A segunda área de atrofia, mais uma vez, a gente vai evoluindo. A gente começa com a memória e aí vai atingir aqui a área da leitura, mas especificamente leitura profunda. O primeiro texto que a gente traz para falar sobre é o Gutenberg, que é uma pesquisa deste ano. Ele nos diz a respeito de quando você se dispõe a se concentrar, se você conseguir mais que 47 segundos, numa leitura profunda, a gente ativa circuitos cerebrais específicos que vão nos ajudar na capacidade de inferência, né, de fazer correlação, conclusões, análises, né, e do pensamento crítico. E aí ele traz aqui 4 conceitos, tá? Tá nos 2 slides aqui. O primeiro é erosão de circuitos neurais, que seria realmente, assim, a tarefa que nos exige complexidade, síntese, etc., a gente está delegando. Né? Fica mais fácil, por conta da preguiça que a gente falou lá atrás, né? Pegar um texto pronto, um resumo, que é bonitinho, gente, organizado, é bem feito, não é ruim, né? Então, a gente vai delegando. E aí, com isso, a gente está enfraquecendo esses circuitos por subutilização. Aqui começa a pegar. A segunda coisa que o Gutenberg fala para a gente é sobre o deslocamento de esforço, que é o que ele chama de skim, que é passar os olhos. Ao passar para IA, resumir um relatório, organizar uma reunião de colegiado, ler textos, enfim, para onde a gente vai nesse resultado que a gente pega? Especificamente para alguma. Nem aquele texto a gente lê inteiro. Se bobear, a gente joga numa outra IA e pede para ela resumir. Tem também uma coisa agora que os meus alunos falam assim: eles jogam na IA e falam, me responda como se eu tivesse 10 anos. Que é a linguagem ainda mais simplificada, né? Então, a gente passa os olhos pelos resultados. A gente não tem o processo da inferência, do pensamento analítico, né? E ele usa um termo interessante que outros autores vão usar também mais para frente, a gente vai ver aqui, que é o lutar com o texto. Ao invés de a gente lutar diretamente com o texto original, codificando, fazendo correlação, fazendo análise, né? A gente só passa os olhos pelos resultados. E isso, com certeza, interfere no nosso processo, né? De leitura profunda, de pensamento analítico, de inferência. Outros 2 conceitos que o Gutenberg traz sobre isso é o declínio dessa capacidade de inferir e a mente esvaziada. No declínio, ele chama de offloading passivo, que é essa dependência aí dos resumos, que a gente já viu lá atrás, que é vício, né? Que eles falaram, a gente tá tão fácil, a gente tá com tanta preguiça, tá na nossa mão, a gente vai se tornando viciado, né? Então, esse declínio na precisão dos resultados, das conclusões, etc., é porque a gente perdeu a capacidade de extrair esse pensamento profundo, de fazer conexões, por conta do uso excessivo. E nesse final aqui, ele traz para a gente a mente esvaziada. Eu não sei quem aqui do grupo, eu acho que é a Poliane, mas não sei mais quem. Estava na disciplina de neurociência no semestre passado. E aí eu lembrei, não era nem conteúdo da disciplina, mas era uma pergunta recorrente. Que era um exemplo assim, sabe quando a gente enxerga a vida inteira, aí acontece alguma coisa, você se torna uma pessoa cega. E aí, ao longo desse processo, você percebe que você passa a ouvir melhor, ou sentir melhor o cheiro. E essa era uma pergunta que o pessoal sempre fazia, o professor. E ele falava isso, que casa com esse exemplo da mente esvaziada. O que a gente não usa, a gente perde. Só que assim, o neurônio, ele tá vivo. Ele não tá fazendo as suas conexões lá, né, de que ele precisa. Ele vai morrer se você tiver um AVC, ou se sofrer um acidente, sair parte de massa encefálica, enfim. Mas ele tá vivo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai para outro canto, fazer outras conexões. Né? Esse foi o exemplo que ele deu na aula. E o Gutenberg fala exatamente isso. A gente fica com áreas da mente esvaziadas porque a gente não está usando.
que é o que ele falou aqui atrás, né? Deslocamento e erosão dos circuitos. Então, esse neurônio que está vivo, só ele não está sendo utilizado, ele vai fazer outras coisas em outros lugares. Então, ele diz que essas áreas, aqui ele cita, né? O córtex cingulado anterior, que seria o verdinho, e o pré-frontal lateral, que é o azul, que é o ladinho da testa aqui, né? Tá esvaziando. E aí, eu não sei vocês, mas nessa parte aqui também eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Porque se a gente já sente dificuldade de ler, parar e se concentrar, imagina se, entre aspas, o neurônio foi embora dali e vai fazer outra coisa. O esforço que a gente precisa para retomar essas capacidades. Uma analogia minha, tá, professor? É, imagino que seja como a gente fazer exercício na academia. A gente tem uma memória muscular. Então, assim, tá, a gente consegue, mas é difícil, é doloroso, demora mais tempo do que se a gente estivesse todos os dias ali, né, regularmente. Então, esse modelo da mente esvaziada nele me pegou, e eu acho que, né, a gente pode refletir bastante sobre isso. Para não ficar só no Gutenberg, nós trouxemos outros 3 autores, mas que falam a mesma coisa, tá? A gente está com dificuldade de reflexão, de leitura profunda, de concentração. Então, aqui a gente traz o Gerlich, que fala sobre o resultado da preguiça cognitiva, né? Fazendo com que a gente tenha menos capacidade de reflexão. O Lee, também, que nos diz, né, sobre esse deslocamento do esforço e o excesso de confiança na máquina, que faz com que a gente tenha essa redução da criticidade. E o Freasa também dizendo que essa delegação das etapas fundamentais faz com que a gente perca a capacidade de exercitar a nossa autonomia intelectual. Então, todo mundo falando aí da atrofia da leitura. Então, a gente começou com memória, leitura, e aí agora a gente vai para escrita. Consequências, né? A gente começa com memória, eu não consigo ler, e se eu não consigo ler, eu também não vou conseguir escrever. Aqui nós unimos os autores que falam sobre a área da escrita e do raciocínio. Ao delegar a escrita para IA, os autores dizem que a gente está delegando o próprio processo de pensar, né, o nosso próprio raciocínio. Nesse slide, a gente começa com a Leporaz, que é a autora que está na Devir, né, falando sobre essa terceirização do processo de aprendizagem, e ela traz de novo o conceito que o Gutenberg falou lá atrás, que é da luta, ó. A experiência corporificada de lutar com a escrita, que é ali corpo a corpo, mas é sofrido, né? Não é, o aprendizado, a escrita não é simples, não é tranquilo, é realmente um esforço. Ela chama até de trabalho artesanal, né? Apuração, escrita, que é o que vai nos levar à proficiência. Que isso a gente está perdendo. O aprendiz está tendo a sua autonomia reduzida. E isso é essencial para a cognição humana. E no finalzinho ela fala ali, né? O processamento maquínico não vai substituir isso. E aí aqui, eu vou fazer o meu meia-culpa, eu estava falando antes ao professor, que enquanto a gente elaborava esse material, eu só pensava nos meus alunos. Eu falava assim, não, o problema são eles. A cada turma nova que chega, a situação está pior. Está todo mundo com muita dificuldade. E aí, enquanto a gente foi elaborando, eu falei, não, o problema sou eu também. Eu estou aqui, né, nessa questão de a gente vai terceirizando, e lá atrás, não sei se vocês estão lembrados, a gente falou que é lento, é gradual, é silencioso e é a médio e longo prazo. A gente não vai se ver agora, né, mas nós já estamos neste processo e estamos perdendo a cognição humana, né, para a máquina. O Freasa, baseado na pesquisa da Cosmina, que o professor falou agora há pouco, também fala sobre essa questão do débito cognitivo, baseado nessa pesquisa do MIT, né? Foi uma ressonância, né, professor? Sim. Para poder mostrar visualmente, né, as áreas afetadas ali no cérebro, mostrando que entre quem usa, aqui no caso usou o exemplo do ChatGPT, né? Para escrever os textos contra quem não usa, você não consegue nem lembrar a última frase que você escreveu. Então, é 83% contra 11%. 72% de diferença, né? Muito gritante. Eu só acabei de produzir aquela frase, eu não sei, é vazia, né? Ela não passou pelo raciocínio, pela cognição, eu só reproduzo. E, tá aqui, né? Eletroencefalograma, falando que há uma área de inatividade cerebral mesmo, né? Uma redução drástica, mostrando que esse esforço que é necessário para a gente aprender, que eles chamaram ali de luta, né? De processo artesanal, ele tem sido ignorado.
Então, memória, leitura, escrita, e a nossa última área vai ser o cálculo, cálculo e matemática, que é uma consequência também óbvia, né? Aqui nós trazemos inicialmente, né, o Sidorkin, falando que nós estamos perdendo o domínio dos procedimentos básicos, e é a base que vai sustentar o raciocínio. Então, se a gente delega precocemente tudo para IA, eu não tenho nem a base. E se eu não tenho a base, eu não consigo analisar criticamente aquele resultado. É uma analogia também com a parte da leitura, né? Mas aqui a gente está olhando para o cálculo. Ele traz o exemplo aqui da calculadora, que no começo, né, era, nossa, é um problema, ninguém vai raciocinar mais, né? Mas ele mostra que com a calculadora, o aluno resolve uma questão rápida e ele consegue focar nos problemas complexos. Mas que com a automação, né, qual que é o risco? A gente perder realmente esses procedimentos básicos, não saber a base da matemática, do cálculo, da programação, né, de todas as áreas derivadas aí. E ele fala que a automação excessiva nos leva ao de-skilling, né, que já foi citado lá atrás, que é essa perda de competências. E de competências essenciais, né, aqui é o entendimento de conceitos profundo, autonomia desse aprendiz, poder verificar esse resultado, compreender se essa solução é boa ou não. A gente está caminhando para um processo de aprendizagem superficial. O School-Moves, que também fala nesse mesmo sentido, sobre a perda dessas habilidades básicas, e aí ele traz, que é o início das soluções, que o professor vai apresentar para a gente já, qual que seria o papel do educador nesse processo, né? Falando que é importante que seja garantido aos alunos o domínio da camada inferior dessa base, né, dos componentes, antes de permitir as automações. Não está só na nossa mão, né? Mas assim, tentar com que eles aprendam a base para que aí depois utilize, porque a automação está aí, né? Mas o que eu sei de base para ver se eu consigo analisar criticamente o que me foi entregue como resposta, né? E que a delegação prematura dessas tarefas básicas gera a ilusão de competência, que é o que eu imagino que todos vivenciam aqui, que a gente vê em sala de aula, tá todo mundo muito bom, ótimas respostas, ótimos trabalhos, mas é uma grande ilusão, porque se for fazer dentro de sala, sem IA nenhuma, os trabalhos saem, né, drasticamente mais inferiores. E aí, o que ele diz, né? O raciocínio de alto nível é o que está correndo o risco de ter as suas habilidades diminuídas, e mais uma vez a mesma palavra, se não tiver o processo de luta com o conteúdo. Então, já são 4 autores falando dessa luta, né? Que a gente precisa realmente se esforçar em cima desse conteúdo. E o Rutenberg é o último aqui dessa área. O Rutenberg, ele fala mais de textos, né, de leitura e de escrita, de síntese, né, como está aqui. Mas quando ele fala daquele modelo da mente esvaziada, que é o neurônio indo fazer outra coisa em outro lugar, a gente também pode fazer essa associação aqui com a parte do cálculo, né, que é o que ele chama de bypass neurológico. Sem o esforço, a gente ignora as redes que são responsáveis pela revisão de conceitos, pela criticidade, pela inferência, pela aprendizagem profunda, né? E aí aquela área se esvazia, que eu não estou usando. E fala da erosão de intuição, que é esse conflito, né? O estudante deixa de treinar esta área, que é do seu pensamento crítico, e fica realmente aí com a aprendizagem superficial. Desesperador, né? E aí, para fechar essa parte, né, do risco cognitivo e da atrofia de habilidades, a gente traz aqui um exemplo dos taxistas de Londres. Foi feito com eles uma ressonância magnética, e era um taxista que tinha uma grande capacidade de memorização, aqui está falando mais de 25 mil ruas, né? E aí comparou eles com pessoas que não eram taxistas, ou seja, não usavam tanto, né, a sua capacidade de memorização, e o exame mostrou que realmente essa área cerebral deles era maior. Então, além de ter mais conexão, sinapse, rapidez, etc., era grande fisicamente. E aí a conclusão é essa, né? Quando você tem um desafio contínuo cognitivo, a área ela é expandida. E quando a gente está no conforto tecnológico, a tendência é encolher. E aí eu lembro a frase lá de trás, ela encolhe silenciosa, gradualmente, a médio e longo prazo. Então, talvez não vejamos agora, né? E aí nós vamos para a ilusão de competência com o professor.
Muito bem, pessoal. Agradeço, Nicole. Foi muito didática a sua exposição, e eu gostaria agora de passar para esses dois últimos blocos, se conhecemos todos os efeitos deletérios, e eu ainda vou falar sobre a camada superior desses efeitos deletérios, que é o que fica aparente quando a gente pensa neles no contexto da educação, quais são possíveis caminhos para superar essa situação, né? A Nicole já falou do Skolmowsky, do trabalho deles, e eu gostaria de ligar com o trabalho do Sicker, que é Judith Sicker, que, inclusive, sugiro que acessem o artigo, porque foi disponibilizada toda a base de dados do artigo. Então, eu baixei as planilhas para ver como é que eles pesquisaram, porque é um interesse meu entender essas metodologias, como é que elas funcionam, e os resultados são muito interessantes com os dados disponíveis, né? Então, vamos pensar um pouco sobre esse efeito placebo que o Skolmowsky traz para a gente, né? Vamos falar em termos de estudante da educação básica, que está naquele processo de construir as bases, que já vem crescendo de redução de processos de memorização, de retenção, de atenção concentrada, de capacidade de reflexão, e agora tem um dispositivo que, entre aspas, é supercompetente e pensa por ele. Então, a delegação da solução dos problemas é o atalho preferencial que deve ser atenciosamente monitorado pelos professores, né? E nós, como professores, com as pressões do dia a dia, com a sobrecarga de tarefas, com a multiplicidade de atividades que temos, também tendemos a utilizar a IA como um componente de competência externa, e isso pode nos gerar também um efeito placebo, né? Porque, segundo o Skolmowsky, eu posso ter essa substituição ou posso ter um assistente genuíno, e é nesse aspecto que eu acho que a gente tem que se concentrar, a distinção entre o que é um substituto e um assistente genuíno, né? E o Skolmowsky utiliza o termo ilusão de competência para chamar a atenção para o efeito mais perverso do uso da IA como um placebo ou como um substituto, né? A IA, quando utilizada como substituta, dá a ilusão ao usuário de que ele adquiriu aquela competência. Mas, se for subtraído do usuário este recurso adicional, ele retorna à condição anterior, ou seja, não houve aprendizado, que é o que nós buscamos na educação. Então, se não houve o esforço cognitivo de produção, não há o aprendizado, né? E nós estamos discutindo pouco isso quando pensamos nas relações de IA com a educação. Pode passar, por favor, Nicole? E aí, o Skolmowsky aponta alguns efeitos. O primeiro é o Ghostwriter, né? Que os usuários recebem os textos gerados por IA, não reivindicam a autoria, mas também não divulgam a contribuição da IA. Foi uma prática, eu não sei se ainda é do campo editorial, de pessoas famosas, conhecidas, terem, na verdade, escritores fantasmas por trás delas, produzindo os grandes textos que elas depois assinam, né? Então, esses grandes escritores fantasmas eram humanos especializados e
capazes cognitivamente das camadas que a IA não produz. Então, a IA, agora, ela é o ghostwriter do influencer de rede social que fala sobre os mais variados assuntos a partir de informação não qualificada, sequer validada. E a segunda fluência, o segundo aspecto, o efeito placebo que o Skumuovski aponta, é a fluência sem profundidade, que é o complemento desse efeito, né? A disponibilidade de resposta pronta reduz o monitoramento metacognitivo no sentido de pensar sobre o que se está pensando e, consequentemente, comunicando, né? E aí, aqui está, no caso, o estudante, mas eu coloco toda pessoa que faz uso disso, né? Cria em si uma fluência ilusória que é de algo que não está consolidado como aprendizado, né? É o papagaio digital está repetindo o que acabou de ler, né? Pode passar, por favor? A segunda questão, e associada à primeira, que já foi apontada lá um pouco pelo Skumuovski também, que a gente traz aqui o trabalho do Lee e colaboradores, que teve como participação 319 profissionais em mais de 900 situações reais, né? E aponta como conclusão que quanto maior a confiança na IA, menor o engajamento em pensamento crítico. Usuários com maior autoconfiança intelectual questionam e validam mais a resposta da IA. O foco desloca-se de resolver problemas para integrar e verificar respostas prontas. E aí, onde fica a capacidade humana e intelectual de resolver situações inusitadas? Onde estará a capacidade humana de resolver uma situação inusitada, nova, que nunca foi vista e que, portanto, requer um nível de criatividade que não está posta no raciocínio possível de produção na IA? E aí vamos retomar lá a questão do pensamento crítico e do déficit do pensamento crítico, né? O estudo do Garrett. 666 participantes, o uso da IA está positivamente associado a um offload cognitivo, quer dizer, uma perda de capacidade, né? Que, por sua vez, medeia uma relação significativa nas habilidades do pensamento crítico. Ou seja, se eu lido menos com a produção genuína, e eu vou chamar genuína porque humana, eu, consequentemente, terei menos capacidade crítica como segunda etapa desse desenvolvimento, né? E um outro estudo aqui de saúde, Barros e Almeida, 112 estudantes de ciência da computação, o resultado percebem que a IA melhora a eficiência, mas exigem letramento crítico. Falhar em reconhecer adequadamente a AI impede a formação de cidadãos capazes de pensar em um mundo mediado por tecnologias. Aquele crescendo que foi apontado pela Nicole, com possíveis efeitos de desdobramento em que, no limite, e isso já acontece, e Nicholas Carr estava apontando que aconteceria, nós temos legiões de pessoas incapazes de pensar e refletir. Elas são capazes de reagir praticamente automaticamente em efeito manada a processos sobre os quais elas não têm capacidade mais de decisão autônoma, porque incapazes de fazer reflexão crítica sobre o que estão recebendo como informação. Pode passar, Nicole. E aí,
os riscos, né? O primeiro risco, dependência precoce, né? A atrofia pelo atalho. Isso significa que nós estamos treinando pessoas para a dependência, porque, assim como todos os processos biológicos que se relacionam com a vida do homem, do humano, é preciso que nossa musculatura cognitiva esteja em uso e seja ativada. Se ela não é ativada, o próprio processo se direciona para outras capacidades. E construir uma capacidade é diferente. Agora, eu não queria colocar isso no nível do pessimismo absoluto. Por quê? A partir do momento que você tem as bases, mesmo que seja um pouco difícil, você consegue recuperação. A Nicole antes estava conversando comigo, e é verdade, eu vou retomar isso, Nicole, aqui. Se nós perdemos a IA hoje, a nossa geração, nós que estamos conversando aqui, se nós perdermos a IA hoje, se nós perdemos o Google Maps, se nós perdermos outros recursos, nós ainda conseguiremos mecanismos cognitivos de pensamento, de reflexão, para continuar a vida. Agora, numa situação limite em que não se construíram as bases, como é que você vai retomar algo que não existiu? Então, essa é a pergunta que precisa ficar, né? Onde a educação tem que atuar hoje? Ela tem que atuar hoje na garantia de que humanos continuem sendo humanos por essas bases, né? Por essas bases que podem ser recuperadas, mesmo que a gente tenha uma exacerbação de uso de tecnologia. Problema. Pode passar, Nicole. E aí vem a questão da ilusão de competência de novo, né? A fluência ilusória, que é a distância entre produto e processo, né? Que é a entrega sem compreensão, fato evidente em sala de aula hoje, né? Eu acredito que todos os colegas que estão em docência já devem estar percebendo isso, né? Bons produtos finais, entretanto, esvaziados, né? O efeito placebo e da superestimação, né? E o salto sobre o erro e a intuição profissional. O que significa isso? A partir do momento que você tem o salto da etapa da luta com o texto, da luta com o problema, da luta com os processos que fortalecem o cognitivo e nos dão experiência profissional de resolução de problemas das nossas áreas, você tem um eterno estagiário com IA, né? Você tem um eterno operador de prompts que busca soluções temporárias para problemas que são complexos. O terceiro aspecto de riscos específicos aqui, atrofia da metacognição, aí a gente volta lá ao Gutenberg, né, que aponta essa propriedade biológica que temos de atrofia por desuso, e que é comum e é conhecida por todos nós, né? Exemplos simples, né? E aí tem que falar da questão geracional. Como eu sou da geração do telefone discado e telefone fixo, com listas em papel de números de telefone, eu sabia, até o advento do telefone celular, centenas de números de telefone de cor, né? Isso pode não significar muito, mas ativava a minha memória para muitas coisas. Assim como sabia resolução de problemas matemáticos simples por cálculo de raciocínio, sem lápis e papel. Vou citar o exemplo do meu pai, que tem 90 anos já, mas até hoje ele brinca, ele faz conta de cabeça. É algo que nós perdemos a capacidade a partir do uso de dispositivos, planilhas, calculadora, fomos perdendo isso. Então, essas atrofias, como eu tenho a base,
Eu fui programador de computador na década de 80, na segunda metade da década de 80, começo dos anos 90. Agora, com a necessidade de operar sistemas de script para o uso da IA, eu consegui rapidamente lembrar isso e aplicar, mas isso já estava lá. Se eu não tivesse essa base, provavelmente eu não conseguiria fazer isso. Vamos em frente. Então, aqui, 4 exemplos concretos que transpõem esse aporte conceitual das várias pesquisas que apontamos para situações de realidade. Então, a primeira, o médico e o diagnóstico, está lá na Judith Seeker, o trabalho de 2024, radiologistas que usam IA como apoio, né, tendem a não questionar os casos, e isso dá a eles a condição de aceitarem o resultado da IA, mesmo quando a IA erra. Então, isso é relacionado ao fenômeno da automação de viés, né? O segundo caso, o piloto e o avião, está no LI, né? A questão da Air France. Pilotos com excesso de dependência do piloto automático perdem a sensibilidade nos comandos manuais em situações de emergência. Ou seja, perde a destreza motora porque usam pouco os manches, porque o piloto automático faz isso de forma corriqueira para eles, né? O terceiro caso, o estudante e a redação do Sidorkin. Se um estudante usa IA para estruturar todos os argumentos durante 2 anos, o que acontece quando precisa pensar sozinho em uma prova, entrevista ou crise, né? Aí, neste caso, o conceito da andaimação, que eu vou falar daqui a pouquinho, transformou o que era para ser um apoio, o andaime, em muleta, né? E o quarto caso aqui, o próprio seminário, Fresa 2026, 3 minutos sem anotação, sem celular. Tente lembrar 3 pontos principais apresentados até aqui. Então, essa foi uma experiência que foi realizada, né? E demonstra o quanto não usar o celular e fazer anotações. Eu uso isso em minhas aulas, os alunos que já passaram por minhas aulas sabem que essa é uma prática que eu uso, né, de fazer as anotações manuscritas, todos. Isso aqui demonstra que, na verdade, quando você coloca para gravar, quando você bate a foto, quando você não ativa funções cerebrais, você não consegue retenção e aprendizado ativo, né? Pode passar, por favor. E aí, o que fazer, então, né? Diante desse quadro? Eu já estou caminhando aqui para o final para a gente abrir o debate. As posições predominantes hoje têm a negação, né? Que é a abstinência tecnológica não realista, né? Eu acho que rejeitar a IA de forma radical só vai criar meios alternativos. Isso ignora um contexto histórico no qual tentativas de proibição de uso de tecnologia não resultaram em efeito benéfico. A posição 2, que é o que acontece por padrão hoje, né? Até por uma negação dos próprios sistemas, você tem uma integração irrefletida, entregue ao marketing e à aprendizagem intuitiva das pessoas. E a terceira posição, que seria um caminho recomendado, que seria um uso intencional e consciente da IA, e aí eu vou colocar uma questão mais autoral, que eu estou trabalhando, né, mas que já está na literatura, da IA como um andaime no processo educacional em que você, professor, e a estrutura das escolas e do sistema moderam e monitoram quando, como e onde
utiliza a área IA e, mais importante, quando retirar, para que as bases que foram construídas antes sejam retomadas. Então, de tempos em tempos, você oferece os auxílios, dá os apoios, aproveita o que há de bom na tecnologia, mas cria momentos de retirada para você recriar a autonomia. Então, as recomendações práticas, né, seriam o aumento, a transparência e aumente a transparência e a consciência, né, que é ensinar explicitamente quando e por que usar a IA, e isso tem que ser uma prática não de um componente curricular, mas isso tem que ser do conjunto dos professores, que não adianta esticar a corda para os dois lados, e não adianta ficar numa disputa ideológica sobre o que, quando e como, se isso afeta a todos de forma continuada, né? Então, é preciso ensinar esses processos e essa reflexão como uma constante. Segundo, distinguir tarefas que devem e que não devem ser automatizadas. O primeiro do Skolmovsky, o segundo do Skolmovsky e do Sidorkin. A terceira é fomentar a autorregulação para monitoramento do processo, Saúde, Barros e Almeida e também o Skolmovsky. E, por fim, desenvolver e avaliar treinamento, porque, na verdade, é treinamento mesmo, pessoal, não é formação em IA. Isso ele é um dispositivo para aprender a usar, então é treinamento, né, das melhores práticas com o uso de IA. Nicole? E aí tem um framework que eu comecei a trabalhar e que resume essa abordagem no que eu estou chamando de design educacional 3D, né? E quais são os pilares? Muito rapidamente, aqui depois nas perguntas eu posso esclarecer, né? Não prescinde em nenhum momento de mediação humana, então a mediação humana e a relação professor-aluno e o protagonismo continua sendo a mediação humana. Depois, você tem um segundo, que é a transposição da mediação conceitual para uma aprendizagem experiencial, e aí, nessa condição, você faz o processo de andaimação com a IA. Então, aí você decide quando inserir a IA no processo, a IA media processos de apropriação conceitual, ajuda nos estágios iniciais da aprendizagem experiencial e depois você retira a IA para que o estudante consiga protagonismo na resolução dos problemas nessa aprendizagem experiencial. Para fazer isso funcionar, você precisa de um outro processo de avaliação. Continuar pedindo aos alunos que entreguem produtos. E aí, produto, o que eu quero dizer? Faz o trabalho, me entrega o trabalho. Faz o seminário, me apresenta o seminário. Senta e faz a prova. É insuficiente para você fazer um processo de articulação entre o desenvolvimento protagonista do aluno e o uso da andaimação com o IA. Então, o que eu tenho adotado como prática? Observação constante por meio de diário de campo. O aluno agora tem que fazer diário de campo para descrever os processos que ele desenvolve. Não é só entregar o produto, é dizer como chegou ao produto, em outras palavras. E aí você tem o como chegou ao produto valorado tanto quanto o produto. Então, o produto sozinho já não tem valor de avaliação mais. Se entregou o produto, mas não soube descrever e não apontou a evolução para chegar no produto, esse produto não tem valoração, né? Então, para isso, você precisa roteirizar as suas atividades, inserindo nos roteiros quais são os pontos de observação que você vai fazer, e o produto não está isolado desse processo. Então, você precisa fazer uma triangulação
entre a sua observação como professor, o roteiro do aluno como produção e o produto final. Em outras palavras, eu estou usando isso há 3 semestres, dá um trabalho absurdo, mas vale a pena pelo resultado final, tá bom? E aí eu acho que nós já estamos no avançado da hora, temos aí na nossa apresentação toda a bibliografia que a gente utilizou, temos também a nota de autoria, como manda a boa prática de uso de IA, e nossos e-mails de contato para os novos que estão chegando agora. Eu já paro por aqui, falei bastante, e abro para um debate que eu espero rico, tá bom? Quero agradecer muito pela exposição de vocês. Vem num momento muito importante, muito bem feita, cuidadosa, com base em muitos autores. Mas queria retomar, assim, com muita dor, que a Nicole falou no inicinho da apresentação. Nós estamos desesperados mesmo e vamos desesperar vocês agora. É desesperador. Ainda bem que vocês fizeram a apresentação desses 5 passos e no quinto o Rony trouxe com maestria o que tem feito, mesmo dando mais trabalho, uma alternativa que é bem possível, né? Para a gente poder exercer. Principalmente, eu fiquei pensando mais até no PPGE. Por sinal, já fiquei imaginando, nossa, nas primeiras aulas, agora eu volto para o PPGE no segundo semestre, eu acho que eu vou fazer a obrigatoriedade de assistir essa apresentação de hoje e fazer alguma coisa assim, sabe? Que foi pontos de discussão, quero que vocês discutam com base nesse autor, nas referências que foram dadas, me contem como que vocês fizeram. Nossa, estou repensando muito, assim, as metodologias, porque tudo foi um grande encontro. As angústias que vocês vão trazendo, a Nicole também teve maestria em dizer isso, fui encontrando nos meus alunos, na incapacidade deles de discutir determinadas coisas que confiaram a IA para produzir, mas em contrapartida também a minha incapacidade atual, porque eu utilizo os recursos talvez mais do que deveria em algumas situações, sabe? Então, queria muito parabenizar vocês, assim, que bom que aproveitaram essa sexta-feira no meio do feriadão, e que bom que deram, assim, alternativas e recursos para a gente. Nossa, eu já fiquei aqui de olho, entre todas as obras que vocês trouxeram, essa do Rutenberg 2026, da leitura profunda, de como que o cérebro, dizendo em miúdos, né, se liga na hora que você lê profundamente, e como que a maior parte das pessoas tem perdido isso, né? Porque perdeu o interesse, alguém vai produzir, eu vou confiar no que a IA produziu para mim e vou deixar passar. Então, nossa, muito obrigada. Assim, é um desespero terrível, mas, ao mesmo tempo, é um acolhimento importante também, a gente pensar em alternativas juntos. Então, agradeço muito aí. Legal. Letícia, um dos autores, eu não vou me lembrar o nome agora, olha o problema da memória, tá vendo? Ele diz o seguinte, que o fato de você lutar com o texto não é o mesmo que falou da luta do texto, mas o fato de você lutar com o texto, e aí não é só com o texto, com os problemas, é que gera as capacidades cognitivas que estão associadas ao aprendizado. Então, o difícil, não é à toa que é você superar o desafio do que você não sabia fazer antes, que faz você aprender a fazer. Então, se você subtrai isso, você vira um papagaio. Você vai saber repetir bem, mas você não é o jornalista que vai ficar na frente da câmera repetindo o texto que está passando no teleprompter. Não é isso que a vida pede da gente. Exato. Vou dar só um exemplo, acho que o Vinícius está aí. Até vou pegar esse exemplo, mas é que eu tenho visto muito das graduandas, no período, que estão terminando agora, eu orientei algumas, da gente questionar algumas questões.
tá aqui, o Vinícius está aqui, que ele participou comigo da banca. Da gente questionar algumas coisas, ela responder, não ser suficiente, é você insistir, ela dá a mesma resposta, que não é suficiente, e mais, ela tem prática naquilo, mas quando vai para análise teórico-prática, não consegue, porque a gente percebe que a IA foi o assistente nada, né? Foi o substituto das ideias essenciais que foram produzidas, sabe? Então, assim, é isso. A gente precisa de encontrar precisa de lutar com o texto para ter capacidade de aprendizado. E então, nós aqui que estamos na pedagogia, né, ter essa capacidade também de propor vinculação teórico-prática. Nossa, é muito importante. Helena colocou aqui que essa palestra podia ser organizada, né, colocar na FAELSH para o PGE. Eu sou muito apoiadora. Eu acho que Rony e Nicole trouxeram aqui para a gente algo que... E mais, no PPGE, a gente deveria convidar todos os professores a participarem, porque Sim. Eu me senti provocada também, assim, em vários momentos. Insisto muito com os estudantes na escrita, uso a lousa com alguma frequência, mas essa capacidade de escrita, como tudo hoje, meu Google Agenda está na veia, a minha capacidade de escrita na agenda manual, por exemplo, a agenda foi-se, né? Então, tem algumas coisas assim que eu me identifiquei bastante. Acho que vocês deveriam divulgar para o mundo assim, o trabalho, tá? Primoroso. Muito obrigada. Conseguimos desesperar com sucesso. Temos a inscrição do Heitor e, em seguida, da Francine. Boa tarde, bom dia, né, a todos. Boa tarde. Estou trabalhando tanto que a toda pessoa já está à tarde. Bom, vou me remeter também ao que a Nicole comentou, mas eu acho que não é preciso desesperar. É a tendência natural da nossa vida, a evolução, né? Que a gente tem que saber tirar proveito dessa evolução. Então, a gente fica imaginando, né? Antigamente, a gente utilizava aqueles mapas, 3 rodas, né? Que foi colocada de GPS. Agora tem um GPS que também tem um aplicativo. Da mesma forma, eu sou da área de computação, tá? Então, eu sou o peixe fora d'água daqui. Da mesma forma que tinha a ligação, né? O cartão perfurado, que hoje em dia tem computador. Então, eu entendo que não seria um desespero, mas sim uma evolução que temos que lidar com essa evolução. Antigamente, na época do Rony, não tinha internet, e aí tinha que pedir o artigo, em papel. Eu já peguei o artigo em digital, né? Então, é a ordem natural das coisas. Acho que não tem muito o que fugir. E o desafio, eu me lembro quando se fala esse desafio que coloca, o desafio tem aquela figurinha lá, eu não sou da educação não, tá, gente? Eu tenho algum conhecimento muito raso. Aquela figurinha do Paulo Freire lá, onde tem o depósito do conhecimento. Não, a gente está passando por isso desde aquela época. A gente é que tem que trabalhar com a questão de vamos trabalhar com IA, é assumir, é isso que o Rony falou. Tá aí, vamos ver o que nós podemos fazer. Vai dar mais trabalho? Nós estamos no momento de disrupção, né? Está quebrando uma forma do processo de ensino e aprendizagem para um outro, e estamos justamente nesse momento de decisão, onde a IA vem, no meu entendimento, a contribuir para esse processo de aprendizado. Cabe a nós delimitarmos, educarmos. Não tem, antigamente, até os dias de hoje, curso de letramento digital, não sei o quê, agora tem um curso de letramento de IA, de utilização de IA. E percebam, né? Não é desenvolver, é ser usuário de... E ter o espírito... E, no meu entendimento, quando a gente está na sala de aula, é incentivar, mas com espírito crítico. Então, nós temos páginas na internet. Aí o professor Rony fala
escreve um texto e fala assim, ó, uma forma de escrever o português correto é nós foi à praia. Ele pode fazer isso e aí a gente vê, não, o aluno tem que ter esse espírito crítico que aquela frase está errada. E, analogamente, a IA, quando der a resposta, ele tem que ter também um espírito crítico, ou seja, o espírito crítico que a gente está solicitando para os alunos, hoje, não é só de hoje, há muito tempo. Então, na verdade, no meu entendimento, né, é ensinar a pensar, é ensinar a ter espírito crítico. Qual ferramenta utilizar? Hoje é IA, amanhã XPTO. Né? Então, a gente tem que lidar com essas ferramentas, está aí para ser usadas, trazem muitos benefícios, mas trazem muitas respostas, só que a gente tem que saber lidar com essas respostas. Né? Foi colocado aí o exemplo, o piloto perde a sua destreza porque utiliza muito simuladores. Não, o piloto automático. O piloto automático faz com que o piloto trabalhe menos na cabine. Essa é a questão. Aí, como ele trabalha menos, ele perde a habilidade motora fina de lidar com situação de emergência. Podemos, no meu entendimento, pode-se ter uma alternativa de colocar nos simuladores, retirar isso e trabalhar isso mensalmente com essa habilidade fina. Né? Então, no meu entendimento, é porque eu sou da área de computação, né? Então eu não vejo essas questões como problema, mas como ferramental para potencializar o processo de ensino-aprendizagem de hoje. Tá ótimo. No sentido de... não é desesperador, não. É isso que... É o que temos para hoje. Computação é o que temos para hoje. Computação evolui muito rapidamente. Eu ministro a disciplina que ensina uma norma, falando sobre computação, ano que vem vai ser outra. Então, para mim é natural essa evolução. Né? E aí eu tenho que me reinventar a cada vez que essa norma, esse modelo, esse padrão, esse framework, esse processo evolui. Eu tenho que encaixar agora. Então, é uma constante aprendizado. E eu acho muito interessante isso, que na academia, eu sempre tento participar de eventos, essas coisas, e trazer essas questões e saber aproveitar. Né? Por exemplo, terça-feira que vem, eu já passei uma atividade com meus alunos, falei, usem IA e a gente vai debater o que a IA respondeu. Eu, claro, obviamente, né, eu passei a teoria. E a gente vai discutir essa questão. É a primeira vez que estou fazendo uma turma de 50 alunos. Né? Então, estou ainda verificando essa questão de lidar com essa turma para essa atividade, uma turma relativamente grande, né? Obviamente, 50. E aí eu falei, vamos discutir. E depois a gente vai ver o que vai resultar. Se vai dar certo, não, eu vou continuar. Entendeu? Então, experienciar. Estamos no momento de disruptura. E a gente tem que lidar com essas situações, tá? Obrigado. Eu queria fazer só um adendo, porque esse desespero que eu brinquei não é um desespero apocalíptico, ninguém está aqui contra, né, a evolução. É no sentido, assim, como eu falei antes, a gente estava enxergando que o problema, normalmente, né, o problema é sempre o outro. O problema são os alunos que estão chegando, o problema é a nova geração, e é no sentido, assim, nós já estamos tendo algumas, né, habilidades sendo atrofiadas por desuso, e aí vamos nos desesperar, ou seja, vamos ficar atentos a ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar, né, como estimular, fazer atividades avaliativas diferentes, e repensar o nosso próprio uso para que a gente também não se perca no processo. A gente estava conversando antes, o professor Rony até comentou, né, que quem não tem a base, com certeza vai ser mais prejudicado, mas nós não estamos isentos. Tipo, a gente está super bem, a gente não vai ter prejuízo nenhum, nós também estamos caminhando. Se não refletirmos, não tivermos momentos como esses, né, estudos, etc., também para termos algumas atrofias. Então, o desespero é esse, o problema não está só no outro, o problema também está com a gente. Mas não é apocalipse, nós estamos contra a mudança, inclusive, com certeza, viveremos outras mudanças, né?
Mas é para a gente conversar e pensar, né, sobre os próprios usos mesmo. É um desespero consciente. Posso seguir aqui, então? Sim, claro, por Sou eu. favor. Então, bom dia a Depois todos. temos o Varley e depois meu amigo dançarino Romildo. Abraço. E a Poliane. E a Poli também. Não vi Também aqui, levantou a desculpa. mão. Isso. Sim. Então, olha só, né? Primeiro, excelente, parabenizo pela excelente exposição, provocação que vocês dois fizeram, né? A Nicole, o professor Rony. É, e pensando, né, nisso que vocês trazem, é um desespero consciente, viu, Nicole? É assim, né? Mas é muito no sentido de pensarmos o que temos e o que faremos. Eu acho que esse é o caminho. E nesse sentido, quando a gente pensa, né, tem sido muito usual a palavra, né, disruptiva, e eu fico pensando, desde já quando eu estava em Portugal, quando esse tema estava fervendo lá já, as práticas formadoras, formativas, disruptivas, eu fiquei pensando, né, o que isso significa? Dentro disso que nós fazemos, a gente já tem uma aventura que é a de ser professor. Essa já é uma aventura por si só. Afinal de contas, nós lidamos com muitas novidades, independente de ser a IA, de ser a calculadora, diariamente com a disseminação do conhecimento, que a gente separa o que é informação, o que é conhecimento, aquilo que é apropriação, a partir disso que a gente recebe. Então, o tempo todo, nós somos já desafiados a lidar com as demandas que vêm do dia a dia com a produção do conhecimento humano. Hoje, além desse nosso desafio, quando a gente fala em práticas formativas disruptivas, a gente vai olhar para aquilo que nos permite ver como possibilidade de transformação a partir do que temos, mas eu ainda vou além. Como que a gente avança em algumas situações a partir de recuos? Então, quando a gente fala, por exemplo, como lida com a IA na atualidade, a gente está recuando, mesmo com a disseminação em tempo, né, full aí do conhecimento e da IA, do trabalho da IA, em retomada de análise por escrito em sala de aula, para fazer o sujeito pensar. Então, olha a contradição que nós temos aí. Tudo está pronto, mas eu tenho que voltar para o primitivo. E aí não é necessariamente uma perda ou um retorno. Na verdade, é iniciar aquilo que é essencial para compreender a velocidade dessa informação que nos chega. Então, quando a gente pensa na nossa profissão, que é uma profissão do conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: que teoria nos baseia? Que nos faz compreender tudo isso que foi dito aqui hoje? Né? É a psicologia? É a neurociência? É a teoria histórico-cultural? Qual é o sentido de conhecimento? Qual é o sentido de educação? Qual é o sentido de desenvolvimento humano que a gente tem, que nos faz compreender a lógica que está acontecendo agora? Ou ainda, reorganizar uma lógica, não só de uso de nossa parte da IA, mas também pelos nossos alunos. Então, quando a gente fala, né, seja pela via da neurociência, seja, eu estava usando, né, pela teoria histórico-cultural, as funções psicológicas superiores, o que está em questão é isso. Quais são as partes do cérebro que nós estamos desenvolvendo ou não a partir do uso da IA, como vocês problematizaram? E aí, a mim, o pulo do gato é justamente o lugar que a gente ocupa nesse processo formativo. O que a gente faz com isso? Como o Heitor disse, está posto. Como o Rony colocou, como a Nicole, ninguém vai fugir disso. Mas a pergunta que a mim é a centralidade das práticas formativas disruptivas é o que eu, como formadora, faço diante disso. E aí, nesse sentido, quando a gente fala das funções psicológicas superiores, né, de algumas habilidades que estão atrofiadas, eu pergunto, será que elas ainda estão ali? Ou elas já foram banidas? Né? O organismo humano, ele quando não é utilizado, ele vai deixando de existir mesmo. Então, a nossa preocupação é
com o cérebro plástico que nós temos, e vocês mostraram aí até a capinha ali, né, do slide de vocês, um cérebro muito bem representativo do que vocês disseram hoje. Como que a gente tem ativado essas funções psicológicas superiores que vão indicando e permitindo a expansão desse cérebro plástico que nós temos? É sobre isso. E esse desenvolvimento acontece a partir do momento que a gente implica o sujeito. Então, sim, nós vamos voltar a implicar o sujeito ao material teórico, manipulando mesmo. E aí eu trago a minha prática como uma possibilidade de pensarmos. Para mim, esse semestre foi um divisor de águas. Eu não podia continuar dando a aula que eu dava antes, no ensino superior, nem na graduação e nem na pós-graduação, orientando as minhas meninas. Porque chove e há. Chove e há. A pergunta é o que eu faço com isso? Eles não fazem mais trabalho em casa. Eles podem coletar informação e é em sala de aula. Eles podem usar a IA, eles podem fazer a investigação inicial, mas a gente debate em sala de aula. Então, o tempo aula, hoje, a minha é um outro tempo. É isso, que não sou Francine. eu a centralidade. É isso. Na verdade, nós fomos forçados a sala de aula invertida. Invertida no sentido de que as coisas acontecem no desenvolvimento do trabalho dentro de sala de aula. Em sala de aula, não é mais fora dela. Então, o tempo aula, para mim, é aquele tempo precioso que eu estou com os meus estudantes. E eu já tenho resultado positivo disso. Eles estão aprendendo que nem em todo momento eu estou falando, feito papagaio. Que eu falo, problematizo, eles resolvem, eu sento com cada grupo, eu sento individualmente, a gente traz, a gente discute e conceitua na lousa. Então, eu vi uma postura de hoje ela vai entregar tudo para uma postura. Hoje eu vou ter que me posicionar porque ela está esperando a minha posição. Eu tenho praticamente 100% de presença nas aulas. Eu não preciso pedir, pelo amor de Deus, para os meus alunos irem para a aula, porque se eles faltarem, eles vão perder o fio da meada. Então, o processo hoje tem de nos interessar muito mais do que o resultado e, portanto, gera resultado. Não é que a gente não se importa com o que vai acontecer. Vai acontecer porque a gente se importou com o processo mais detalhadamente. Então, isso nos traz um lugar de inconstância maior do que a gente sentia antes, mas de muito mais segurança sobre aquilo que nós estamos elaborando com os nossos alunos. Então, a mim foi um divisor de águas esse semestre. Eu disse, será diferente. Eu preciso ver esses meninos estudando e fazendo a entrega do que ele imaginou, do que ele pensou, mas a partir do que ele leu, do que a gente discutiu. Então, assim, aquelas falas genéricas, né? Porque autor fulano de tal diz isso. Tá, mas ele diz isso por quê? Qual é a base epistemológica dele? Porque hoje tudo é tudo e mais um pouco. Mas eu quero saber de onde vem esse tudo. Então, eu penso que, enquanto práticas formativas disruptivas, a gente se coloca nesse processo, primeiro quebrando todos os tabus, de que eu posso continuar fazendo do mesmo jeito que eu fazia que dava certo, que não dá mais. O desgaste emocional, inicialmente, parece muito elevado, mas depois as coisas se acomodam, porque é preciso ensinar a postura de estudante. Então, mesmo diante de tanta informação entregue, a gente não pode abrir mão ali, de fato, de uma escrita à mão, em que ele possa pensar sem que o teclado, o Word, lhe sugira palavras que ele nem tinha pensado. Quando ele coloca o A, vem amor já. Quando ele coloca o B, vem bacana. Porque, assim, quando a gente está escrevendo um texto próprio, né, a tecnologia já vai dirigindo a gente no que a gente pode escrever, inferindo no nosso raciocínio a partir de um padrão. Não, eu preciso que ele reorganize, crie os seus padrões, para que então possa dialogar com a inteligência artificial. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente ganha em criticidade, a gente ganha em análise, a gente ganha
em segurança de produção de conhecimento. Ainda assim, para pensar que esses meninos que a gente acha que lá na frente não terão referências para poder resolver coisas sem o uso da tecnologia, a gente precisa garantir que eles tenham a base, que a primeira máquina são eles. Nós somos a primeira máquina. Nós somos a primeira tecnologia de nós mesmos, né? E que, portanto, a gente pode escolher qual é o assistente que a gente vai ter para resolver coisas práticas do dia a dia, mas não para produzir os nossos próprios pensamentos. Muito obrigada aí pelas provocações e fiz um pouco aí de uma inferência que eu achei que era importante fazer. Obrigada. Obrigado, Francine. Importantes as suas posições. Eu acho que ajudou também a galera. Varley, depois Romildo e a Poliane. Bom dia, pessoal. Vou tentar ser conciso aqui em função do tempo, Rony, mas é mais para, primeiro, agradecer você, a Nicole, e parabenizar pela apresentação. Dizer, concordando um pouco com o Heitor, mas também concordando um pouco com a Letícia, é de fato desesperador, mas eu vou usar uma expressão que eu usava desde pequeno, quando assistia televisão. Não criemos pânico. É desesperador, mas não é para ser criado pânico, porque assim como o Rony, eu também, a minha formação é licenciatura em matemática, e com o tempo eu fui me aproximando das pesquisas em uso de tecnologia. E hoje estou em sala de aula, não na UFLA, mas eu considero que a minha experiência de sala de aula é tão rica quanto a de não estar na sala de aula da UFLA, porque eu estou em duas. No ensino médio, porque eu tenho filhos no ensino médio, né, um filho ainda no ensino médio, e no ensino superior em instituições privadas, no qual o público da nossa, isso mesmo, Letícia, de Chapolin, Colorado, cujo público é distinto do nosso público da UFLA, é muito diferente. E a situação, de fato, ela é de desespero, mas é de desafio demais da conta, porque, de fato, a gente vem vendo a coisa acontecer, mas, Rony, você vai lembrar disso, na nossa época de início lá de EAD, de UAB na UFLA, era moda aqueles cursos de especialização em design instrucional. Sim. Depois mudaram o nome para design educacional. E agora, no seu último slide lá, tem uma outra proposta que eu considero a mais interessante das três, né, do design 3D. É para ver como a coisa vai evoluindo e a gente vai achando solução, né? Por isso que eu parabenizo demais pela fala de vocês, porque é socializando essas soluções que a gente vai avançando. E vou fazer aqui uma proposta, não sei se ela vai ser bem aceita, Rony, mas, e concordando com a Letícia, disso ser posto no programa de pós-graduação em educação, mas eu acho que a gente tinha que dar um jeito dessa fala de vocês chegar num espaço de formação amplo da UFLA, né? Hoje a gente tem lá os congressos de ensino, né? O COENS, né? Junto com os congressos unificados da UFLA, e pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é oficial ou não, mas é a famosa Rádio Peão, parece que o tema do congresso esse ano vai ser inteligência artificial. Para todo o congresso, não só para o congresso de ensino, mas inteligência artificial na pesquisa, na extensão e etc. Eu acho que essa fala cabia muito no congresso de ensino, porque essa reflexão precisa ser ampla, né? Mas fica só como sugestão, não sei como é que essas coisas estão se dando hoje aí na nossa UFLA. Mas, de novo, só para agradecer e dizer que esse framework de design 3D me interessou demais. Acho que cabe a substituição do design instrucional aí, do curso de especialização, só nesse slide aí, Rony. Nós estamos a caminho de escrever um material sobre isso tudo. Aliás, eu acho que os colegas aqui do NIAI poderiam pensar, eu estou com bastante sobrecarga de trabalho, mas alguém poderia tomar frente aí agora de organizar uma obra desse segundo ano. No primeiro, nós organizamos o dossiê, no segundo, poderia ter um livro organizado com os encontros NIAI, cada um produzindo um texto com autoria de quem apresentou, sabe? Dá uma publicação bacana. Quem puder, tiver um tempinho para pensar em organizar esse material, pode ser um capítulo por encontro. Né?
Vamos lá, então. Varley, concluiu, Varley? Sim, perfeito, Rony. Romildo, você. Bom dia a todas e todos. Foi um prazer ouvir Rony e Nicole. De fato, foi uma comunicação muito instigadora, provocativa. E eu que sou professor de educação básica, né? é, eu, eu fiquei me vendo em todas as falas, em todos os desafios. Mas aí teve uma provocação inicial, acho que foi do Rony, de que o que a IA está expondo, né, a utilização da IA refletida, ela vem resolver um problema, ou resolver não, ela aguça mais um problema que já era crônico na educação, que é a falta de sentido da escola, do conhecimento mesmo, né? Então, essa provocação ficou bem em mim, porque, assim, meus alunos, grande parte deles, assim, eles procuram a cola como alternativa à aprendizagem, né? Sim. E aí eu fiquei pensando qual que é o sentido da cola, né? Assim, olha, a cola faz sentido para eles porque desde Fundamental 1, eles são cobrados por resultado, por nota, por ponto, por boletim, etc, etc. Então eles falam assim, ó, se o pessoal não valoriza o processo, se quer o resultado, é o produto, é o ponto, então Isso. eu vou entregar o ponto, então eu vou procurar a cola. Então eu acho que ficou muito, muito latente para mim isso, que a valorização da experiência, do processo, né, tem que ser levado em conta para educação ter significado, ter sentido, para a IA ser apenas uma ferramenta mesmo, né? Porque se não muda isso, pode entrar qualquer outra ferramenta que ela vai ser utilizada para mostrar resultado, para mostrar ponto, para mostrar produto. Então, para mim, ficou muito, muito latente. Eu tenho tentado fazer isso nas aulas, né? Assim, valorizar o processo. E eu que sou da filosofia, então, às vezes eu estou dando lá, por exemplo, estoicismo, alguma coisa assim, e eu faço perguntas em que a resposta tem que passar por uma experiência pessoal, ou na vida do estudante, ou na sua experiência da escola, por exemplo, sabe assim? Então, ele não vai encontrar uma resposta na IA, por exemplo, que satisfaça a minha pergunta. Então, acho que uma coisa importante, pelo menos na minha área, é aprender a fazer perguntas que atravessam apenas aquilo que é catalogável, né? Mas aquilo que linke aquele objeto de conhecimento com a experiência dele, ou com a caminhada, né, dele, etc, etc. Então, eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que é só endossar mesmo o que vocês falaram, que eu acho que cada vez mais, para a escola fazer sentido, para a gente usar a IA de uma forma mais ética e tudo mais, a gente tem que voltar àquele grande problema da educação, que é como que a escola vai deixar de ser apenas meio, como que o conhecimento ele vai ter significado, né? Vai ter relação com aquilo que o aluno estuda, com aquilo que ele vive, desculpa, com a história dele, com as demandas da vida dele, e o conhecimento não é apenas uma moeda para diploma, né, para ser aprovado, para ganhar pontos, etc. Então, acho que é isso. Obrigado. Muito bom, Romildo. Essa é a essência do que que nós propusemos aqui como solução. Deixar os produtos um pouco de lado, já que eles são contaminados, e pensar no processo. Apoliane. Bom dia, colegas. Bom dia, Rony, Nicole. Muito obrigada, né, por essa Oi, Poli. Está palestra. frio aí na Europa? Rony, existe vida, como se diz, mais cara, né? Melhor, mas assim, já tô em Lavras novamente. Não dá para manter, não, sabe? Tive que voltar. Já estou aqui de novo. Mas assim, agradecer a vocês, porque é uma palestra que eu acho que mexe com todos os nossos sentidos, né? Aguça mesmo a nossa reflexão sobre educação básica, sobre o ensino superior, né? O papel do professor nesse contexto todo, as nossas funções que estão cada vez assim, mais desafiadoras, né, como docentes. E aí eu fiz algumas anotações, eu vou trazer mais como reflexão mesmo, porque eu fiquei pensando nesses processos aí de perda, né, de perda cognitiva, né, quando a Nicole coloca a questão do desespero e como que a gente fica nesses processos como pessoa também, né, não só como professor. Então, eu
confesso assim que eu não sou uma pessoa desesperada, mas eu sou muito desconfiada. Eu sou uma pessoa que eu tento, assim, usar dos recursos, eu gosto muito de tecnologia, né, gosto dos recursos, né, mas eu sou sempre desconfiada. Então, quando eu busquei o Rony para um curso no NED, né, para nós da educação básica, para a gente trabalhar com inteligência artificial de forma ética, de forma consciente, era nessa desconfiança de falar assim, oi, isso está dado, está colocado, né, a gente está na ponta do iceberg ainda, né, a gente está vendo uma parte do que pode acontecer, não tem desespero, mas eu não tenho essa visão, assim, de que é só evolução, sabe, eu não consigo ter só essa visão de que é só um processo evolutivo. Então, eu fiquei pensando várias questões em relação, por exemplo, ao nosso processo civilizatório. Nós, como humanidade, né, o que configura o nosso processo civilizatório, o que foi configurando, e como que essa perda de capacidades cognitivas, elas têm impacto hoje sobre vários aspectos da vida, e que eu acho que não dá para, por exemplo, deixar hoje de falar, por exemplo, sobre a questão do adoecimento mental. A gente tem recebido estudantes, né, e não só, eu trabalho com crianças, a gente trabalha com crianças e com os estudantes do ensino superior por meio dos estágios, né? Então, a gente tem recebido crianças, por exemplo, com menor capacidade cognitiva, sim, são crianças que têm menos capacidade de autorregulação, né? São crianças que a gente vê que o vocabulário, ele caiu muito, né? Então, há uma perda de vocabulário. Hoje, por exemplo, me assusta muito, as crianças não sabem pular corda. É uma coisa super simples. Eu falo, eu como criança, eu não aprendi a pular corda na escola. E são coisas que a gente tem que, né, nesse processo, né, a Francine colocou muito bem a elementos do ensino superior, como que nesse processo a gente tem que trabalhar realmente o processo, né, e o professor tem que mudar essa didática, esses processos no cotidiano, porque a gente não vai pegar mais esses sujeitos prontos em algumas bases, né. E aí, Rony, eu fiquei pensando o tempo todo, quais são essas bases fundamentais, né? Não estou dizendo que a gente tem que fixar isso no mural, mas eu acho que como professor, a gente tem que começar a ter, é muito evidente, quais são essas bases que são fundamentais, né? E como que nós, da educação, quais são os campos de estudos que vão nos ajudar, inclusive, a ter esse entendimento de quais são essas bases fundamentais, né? O que é basilar que a gente não pode negociar, sabe? Para fazer esse uso consciente, sabe? Então, aí vem tudo isso. Eu acho que a humanidade, ela é historicamente perda e conquista. Porque, por exemplo, quando eu converso eu tenho um avô já muito idoso, né, e lúcido, né, vai fazer 96 anos. Quando eu tenho contato com meu avô, eu não tenho dúvida que eu tenho muitas perdas em relação a ele. Meu avô conta histórias da oralidade, né, de forma oral, que eu nunca terei condições, se um dia eu tiver neto, bisneto, eu nunca vou ter condições de fazer da mesma forma como ele faz. E quando eu vou observando a humanidade, essa experiência agora na Itália, né, ter conhecido algumas escolas, alguns contextos, eu fiquei, assim, muito impactada, principalmente pela arquitetura, né, porque ela é muito do visual. Eu falei assim, gente, como que a gente já perdeu como humanidade? A gente nunca mais vai produzir. A gente vem com uma arquitetura hoje, por exemplo, que vem muito do minimalismo, do simplismo, linhas retas. Quando você olha para aquelas estruturas assim magnânimas mesmo, você fica assim, gente, né, você pensa em Michelangelo pintando a Capela Sistina, por exemplo, a gente já perdeu isso, né? Assim, a gente pode fazer reproduções, né? Enfim, como pessoa, e imitações, né? Estudar esses pintores, estudar arquitetura, mas a gente, como humanidade, já perdeu uma série de habilidades, né? Então, eu fiquei pensando isso, processo civilizatório, capacidades cognitivas, quais são essas bases fundamentais para a gente não perder, no contexto social, nas nossas relações, aquilo que é mínimo, né, aquilo que nos constituiu como seres humanos, né, e quando a Francine coloca que a gente é a primeira máquina, eu acho que é uma boa reflexão, sabe, da gente trazer isso como elemento para as nossas aulas, né, para as nossas atividades, né, e sempre eu vou sempre agir de forma desconfiada, né, não desesperada, mas eu sou muito mineira nesse aspecto, eu sempre olho assim e falo, peraí, eu não vou absorver isso, né, de forma irrefletida, mas também não vou ser uma pessoa, né, ignorante, no sentido mesmo de ignorar, de não absorver também alguma coisa disso, né, no meu contexto de trabalho.
mas eu acho que nós, seres humanos, historicamente, é desenvolvimento e perda, desenvolvimento e perda. Só que agora eu fiquei muito preocupada, nesses últimos tempos, recebendo as crianças, que você pensa assim, poxa, elas acabaram de sair do ovo, né? Acabaram de sair da casquinha ali, então, não, elas já estão com 3 anos, a gente já sente a diferença, né, em funções que, quando eu comecei na educação infantil, não há muito tempo, mas já há um tempo, né, isso em 2018, elas já vinham com isso no pacote, elas não estão vindo mais. Então, é isso, é só esses pontos mesmo, Rony. Quais são essas bases fundamentais, né, Rony e Nicole, como que a gente pode, quais os campos de conhecimento que vão nos ajudar a pensar essas bases, que a gente não pode perder. Essa é uma excelente reflexão, Apoliane, e eu acho que essas bases, elas precisam ser estabelecidas nos colegiados dos cursos, sabe? E pela comunidade que constrói os projetos pedagógicos. Muito além dessa história de BNCC e etc., eu acho que se o grupo de professores e a comunidade acadêmica de cada escola assume o protagonismo, o conjunto consegue definir as bases. O conjunto consegue definir o que é processo, o que é produto, até onde vai cada coisa. Não adianta o professor remar sozinho também. Não adianta. E não adianta ficar culpando BNCC, falta de BNCC, direcionamento ideológico de BNCC. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou do saco cheio com essa coisa toda. Porque isso é delegação de incompetência. Por que a legislação está assim, então eu fico brigando na resistência, mas não faço nada. E a gente precisa parar e pensar sobre isso também. Aqui, nós já concluímos e estouramos o tempo, né? Fomos aqui mais quase meia hora. Agradeço a participação de todos. Foi um excelente momento de reflexão, independentemente da parte que nós apresentamos, né? Como provocação. Eu acho que as reflexões foram muito importantes. Agradeço a todos pela dedicação desse tempo aí, nessa extensão de feriado, e vejo vocês no próximo Encontro NIAI. Um abraço a todos.